Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo para você mais uma mensagem da Bíblia. Amém? Aqui é um local exclusivo de estudar a Bíblia e rever nossos conceitos, analisando por aquilo que a Bíblia já diz, que assim deve ser o comportamento do cristão, diariamente, quando se levanta, quando se deita, quando anda para o colégio, quando está na igreja, qualquer lugar. Bem, meus irmãos, você sabe que nós demos uma parada na nossa escola de áudio, onde enviamos para os grupos de WhatsApp, muitos grupos de WhatsApp dentro do Brasil e fora do Brasil, áudios de 80 minutos todo dia de ensino bíblico. Então nós já gravamos desde o início da pandemia multidões de áudios, cerca de 2 anos enviando áudio. Então nós demos uma parada por um tempo e agora estamos apenas pelo YouTube. Então eu peço que você já entre nesse canal, já chame alguém, já faça parte dele, já escreva seu nome aí, ative o sininho, para que toda vez que você for avisado pelo YouTube que nós colocamos uma nova mensagem, porque queremos toda semana enviar toda a mensagem, aí então você já sabe que o missionário Wagner Jesus está chamando você para estudarmos a Bíblia e sermos ajudadores da obra. Como? Orando, mas enviando também essas mensagens para alguém. Bem, meus irmãos, esta semana estamos estudando sobre ações que se via nas religiões, na religião da época de Cristo, que Deus não espera jamais ver na igreja de Cristo. Então, hoje estamos falando de Mateus 23. Então, durante alguns dias, iremos estudar ações vistas na religião totalmente errada, sem Deus, dos escribas e fariseus, que Jesus muitas vezes exortava eles a mudar. Muitos não quiseram mudar, morreram nas suas práticas erradas, religião falsa, onde usavam certos mandamentos da Bíblia, mas às vezes o principal da própria Bíblia não queriam atender. Então Jesus chamava eles de guia cego, hipócrita e tudo mais. Bem, eu quero falar para você agora de uma expressão muito usada em Mateus 23, no verso 13, que Jesus não quer ver essa obra malvada em mim nem em você. Chama-se hipocrisia. Quero estudar sobre isso. Quero ler contigo o texto. Diz, pega a tua Bíblia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, hipocrisia. O que é uma hipocrisia? Que fazia na época de Cristo a religião fechar a porta para multidões. O céu estava fechado. Tinha escrito uma placa: proibido entrar aqui no céu, se você estiver na religião dos fariseus. Então a hipocrisia, hoje e sempre, tem essa mesma maldição consigo mesmo. Qual? Não entra no céu o hipócrita.
Então Jesus chamava os fariseus de hipócrita, porque a religião deles não salvava ninguém, era apenas como se fosse uma novela, dessas que você vê por aí na televisão, que é só mentira. Estão ali apenas representando um papel diante dos homens, de Deus e do diabo, que está vendo. Então, o que é hipocrisia? É literalmente uma máscara. Você lembra de um evento chamado Carnaval, que existe no Brasil, e tem também em alguns lugares do mundo? O que é Carnaval? Muitas pessoas vivem fantasias, põem máscaras, para não parecer aquilo que eles de verdade são. Máscara para se esconderem. Então a palavra máscara vem da palavra hipócrita, que é alguém que está vivendo algo que ela não é, está dizendo algo que ela não sente, está pregando coisa que ela não vive. Assim eram os fariseus. Quero falar do problema da hipocrisia. Primeiro, quando Jesus veio, ele disse que a igreja dele, os que são servos dele, não podem viver hipocrisia se eles forem servos de Deus, porque no céu não vai entrar. Por exemplo, olha o que a hipocrisia vai fazer com multidões de pessoas que estão no culto, canta, prega, mas na visão de Deus não é servo dele, não faz o que ele manda, está perdido e a porta do céu está fechada, a não ser que antes de morrer ou antes da volta de Cristo, a pessoa se humilhe, se arrependa, diz: Deus, eu quero tirar essa máscara, quero jogar fora essa máscara, não quero mais usar isto que eu aprendi na religião velha, que eu posso mentir para Deus, dizendo tantas coisas quando eu canto, quando eu prego, quando eu digo que sou cristão, e tu, Deus, sabe que eu não sou nada disso, é só mentira. Então máscara é uma vida de mentira com Deus. Vivo com Deus, mas é uma mentira. O próprio Deus sabe que eu não tenho nada a ver com Deus. É só como uma novela, um ator numa novela. Então quero contigo te mostrar a consequência, tá bom? Da hipocrisia. Além do que você vai ainda ver muito em Mateus 23, só em Mateus 23 Jesus chama 8 vezes os fariseus de hipócrita. 8 vezes. Só em Mateus 23. Muitas outras vezes nas pregações de Jesus, quando se referia aos fariseus e ao povo que ouvia, que vivia igual eles, muitas vezes Jesus chamou de hipócrita. Então vamos primeiro falar de Mateus capítulo 7. Perigo da hipocrisia. Pega a tua Bíblia e vamos ler. Vou procurar aqui na minha, procura na tua. Estou lendo na minha Bíblia, tradução Ferreira de Almeida, revista corrigida, que é mais antiga, mas perto do original. Se lê assim. Aqui é Jesus dizendo para a multidão em Israel, multidão, no mínimo 5.000 pessoas ouvindo, sem microfone. Não pergunta como, porque milagre é milagre, e muitas vezes ele pregou assim. Então está aqui. Ele diz para multidões do povo que dizia ser povo de Deus, mas era ensinado pelos escribas e fariseus. Olha o que ele dizia: não julgueis, para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Verso 5, hipócrita. Ele começa o verso 5 com o termo hipócrita. Aqui ele está falando para uma multidão, que é o mesmo povo que era ovelha dos fariseus, que os fariseus ensinavam o tempo todo, mas eles tinham essa hipocrisia aqui, que estamos estudando agora em Mateus 7. Então, verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, se você sabe, já estudou a Bíblia, sabe que um servo de Deus, ele é responsável pelo outro. Ele tem que ensinar, ele tem que alertar, ele é obrigado a testemunhar, para dizer: Deus me libertou, vai libertar você. Deus me ensinou, quer te ensinar. Deus fez a minha vida nova criatura, quer fazer contigo. Esse é o papel de todo cristão. Ele é uma testemunha viva. Mas eu não posso fazer isso quando eu sou ensinado por fariseu. O que fariseu ensinava na época? Você pode viver tua vida sem falar nada para os outros, ou, como tem muita gente por aí, né? Cristão não fala nada para ninguém, diz que é cristão, ninguém sabe, em lugar nenhum. Mas o pior é o que Jesus está falando aqui. É quando, meu irmão, ele quer dar um conselho, ele quer dar um ensino, mas ele está todo escangalhado na visão de Deus. O diabo tem usado ele para viver todo o velho homem, as práticas de escravidão do mundo, mas ele quer ensinar o outro, mas ele quer exortar o outro, ele quer dar profecia para o outro, e ele mente, ele rouba, ele trai, ele é gay, que a Bíblia diz que gay não entra no céu, 1 Coríntios 6,10, e quer ensinar. Pais ensinando filhos, dando conselho para filho, mas tendo aprendido uma religião igual dos fariseus, que não muda nada, e quer exortar os filhos, quer que filho seja abençoado por Deus, quer que filho tenha um bom comportamento no colégio, na rua, se essa própria pessoa, o pai ou a mãe, é um guia cego, é um hipócrita, porque quer dar conselho para servir para os outros e não para ele. É igual meu pai, quando eu era criança, e eu conhecia nada vezes nada da Bíblia, nunca li a Bíblia, só vim ler quando eu tinha 33 anos de idade, foi que eu li pela primeira vez. Mas quando eu era criança, de 12 anos de idade mais ou menos, o meu pai, bêbado, que também não conhecia nada da Bíblia, nem queria, o que ele dizia? Ele bebendo e fumando, dizia: faça o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Isso aí é um pai fariseu. Então tenha cuidado para você nunca ser visto por Deus assim, porque nesse texto de Mateus 7 que lemos, Jesus diz que vai ter um julgamento, que um dia o juiz que colocou todos os seres humanos no planeta Terra, nunca para ser um guia cego, para ser um escravo de nada, nem ensinar escravidão para os outros, nem ensinar religião falsa, esse juiz vai cobrar. Um dia vai ter uma cobrança, diz a Bíblia. Paulo diz, 2 Coríntios 5,10, ele diz: todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que demos conta de tudo que fizermos através do nosso corpo,
quer seja bom, quer seja mal. Então tenha cuidado, você, que Deus te chamou para ensinar, mas tu está igual ou pior do que os ímpios, e está ensinando, quer alertar. Teus filhos às vezes vão ser ímpios igual você, ou pior do que você, porque você está igual um fariseu. Prega, mas não vive o que prega, e quer pregar para os outros. Então Jesus diz, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tu tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que é uma trave? Você já viu aí nos campos de futebol, na televisão, né, aquele jogo de futebol, já viu a trave onde fica o goleiro? É aquele pau de cima, de cerca de quase 4 metros, que está no olho de uma pessoa, e ele enxerga uma coisa pequenininha no olho do outro, ou melhor, é muito menor do que o problema dele, e ele quer tirar do olho do outro. Jesus disse, hipócrita, tira primeiro o teu. No caso dos fariseus, de Mateus 7, e do povo, era a religião falsa, era o estilo de vida falso, que Jesus disse, muda primeiro isso, muda em ti primeiro, ou então tu estás hipócrita, viu? Porque tu vai enfrentar um julgamento. Qual o julgamento? Para os hipócritas. Agora eu vou falar para o servo de Deus. Pega aí Mateus 24. Aqui Jesus está falando que um dia ele vai julgar aqueles que dizem, sou servo de Deus, mas é hipócrita. Eu tenho que falar isso aqui, irmão, porque na igreja dos fariseus, que existe muito hoje, claro, existe o joio e o trigo, ovelha e bode, existe a verdadeira igreja pregando, verdadeiros pastores, obreiros, evangelistas pregando, mas também existe aqueles fariseus fundando igreja só porque só querem dinheiro, aplauso, salário alto, e não estão preocupados com aqueles que estão morrendo, com uma trave no olho para enfrentar o juiz, porque não ensina nunca a se arrepender de nada. Então olha aqui o Mateus 24. Pega a tua Bíblia. Olha o que Jesus disse. Desde o verso 45 diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado o servo, que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos. Conservo é um servo igual a ele. Todo mundo é igual no cristianismo, ninguém é maior. Apenas alguns, Deus deu talentos diferentes e posições diferentes, mas diante de Deus todo mundo é igual. É um para servir o outro. Aí ele diz assim, por isso que é chamado de conservo. É um servo igual ao outro. Todos os pastores e membros de igreja são servos igual ao outro. Aí diz assim, ó, 48, Mateus 24. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, num dia em que ele não espera, e na hora em que não sabe, separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Cuidado com a tradução. Tem muitas traduções da Bíblia que no lugar de hipócrita não existe a palavra hipócrita. Ele coloca a palavra infiel. Mas aqui não é a tradução mais antiga, não tem nada a ver com infiel. Aqui é hipocrisia. Porque ele é um mascarado. Ele está ali sendo um malvado, um perverso, um viciado, e achando que ele é um cristão. Ele representa o papel na igreja de cristão, mas lá fora ele é um espancador, né? Em casa ele é um bruto, ignorante, né? Insulta, fere, né? Quando está com os colegas, ele bebe cachaça, ele trai, e Jesus diz,
Quando ele chegar, a tua parte vai ser como os hipócritas. Onde? Onde tem pranto e ranger de dente. Inferno. Tenha cuidado com isso, meu irmão. Cuidado, você não brinque com isso. Então, o pecado de hipocrisia na Bíblia, nós vamos falar algumas coisas sobre o perigo da hipocrisia daqui para frente. Que os fariseus ensinavam suas religiões. Deus não quer jamais isso para mim e para você. Te arrepende, tira a tua máscara. Escrevi um livro chamado Tirando Minha Máscara Diante de Deus, para falar só sobre a hipocrisia, que a gente fala por aí nas igrejas, quando alguém chama a gente dá seminário nas igrejas, para a gente arrancar essa vida velha da gente, que a gente vive quando sai da igreja. Quando sai da igreja, a gente mostra para o mundo que somos ímpios igual ao mundo, e dentro da igreja a gente prega, somos santos, vamos para o céu, Deus é Pai de todos. É mentira. Tira a trave do teu olho. Cuidado com o teu irmão. Cuidado com o que teu próximo está vendo em você. Deus chamou cada um de nós para ajudar eles, para ser um exemplo para eles. Não brinque de ser um cristão, ou então você vai enfrentar um julgamento. Tá? Um juiz que Tiago 2,13 diz, o juízo de Deus será sem misericórdia. Então tenha cuidado. Com Deus não se brinca. Tá? Ore por mim, estou orando por você. Envie essa mensagem para alguém. E vou tentar tirar esse áudio e enviar para a nossa escola bíblica em um WhatsApp. Tá? E o próximo vídeo, aguarde, que vai falar também de hipocrisia dos fariseus, que é vivida em muitos hoje que são obreiros e são membros. E Deus não quer no servo dele. Por isso, este alerta hoje. Deus te abençoe. Ore por mim, estou orando por você. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.